Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre economia e geopolítica, G8, G20 e BRICS. Meu nome é Silvestre, sou professor de geografia e estou aqui para passar mais um conteúdo dessa ciência linda que é a geografia. E vamos tratar de economia e geopolítica nessa aula, a entender alguns organismos supranacionais. Afinal, o que são organismos supranacionais? Se levarmos em consideração, nós temos o sistema de relações internacionais como um sistema anárquico, onde cada país manda no seu cantinho e ninguém pode meter o bedelho no outro, certo? Agora, quando nós temos uma zona de cooperação, nós temos aí algo que possa ser benéfico tanto para um país quanto outro. Esses países abrem mão de parte da sua soberania, criam regras em conjunto para que possam ser melhor para todo mundo. Dessa maneira, então, surgem diversos organismos supranacionais. E aí vamos ter os organismos mais encorpados, como, por exemplo, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, vamos ter a própria Organização das Nações Unidas, vamos ter também a Organização dos Estados Americanos, Liga Árabe, União Africana e até mesmo os blocos econômicos, como, por exemplo, o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia e vários outros, mas também vamos ter fóruns de discussões entre países. E são esses fóruns de discussões que a gente vai tratar. Os principais fóruns de discussões que a gente tem é o G8, o G20 e os BRICS. Afinal, o que são então esses fóruns de discussões? Vamos começar pelo G8. G8, então, é um grupo que reúne os 7 países mais desenvolvidos economicamente e industrialmente do mundo, mais a Rússia. Dessa maneira, então, ele é um grupo de caráter informal, o que evita uma ampla burocratização em determinados assuntos, protocolos, tratados, enfim. De certa maneira, o G7 mais a Rússia, ou G8, integra, então, esses países que no final da década de 80, início da década de 90, tinham então os maiores rendimentos na questão econômica e também industrial. Dessa maneira, então, a Rússia, por ter uma importância muito forte nas questões geopolíticas, ela acaba sendo convidada a integrar esse grupo que, na verdade, não tem muita relação com a parte econômica, a Rússia necessariamente, mas por ter essa importância geopolítica no mundo, ela acaba também integrando esse grupo. Dessa maneira, então, se discute diversos mecanismos de cooperação para que possam melhorar condições no sentido de desenvolvimento da sua produção industrial, melhorias na distribuição do comércio mundial e diversos outros assuntos que possam interessar esses países desenvolvidos, mais ricos. Ao longo de todo esse caminho, foi convidado também a União Europeia para participar dessas discussões como uma maneira mais de ouvidora, ou seja, de acompanhante mesmo desse grupo, onde ela não vai ter muito poder de fala, mas ela vai ouvir e acompanhar as discussões que estão acontecendo ali. Agora, nos últimos anos, ali de 2000, 2010, a Rússia então acaba se encontrando com diversos problemas geopolíticos e com problemas relacionados a uma autoridade imperialista na região da Ásia Central, com diversos conflitos com relação à região da Ucrânia, parte do Azerbaijão, região da Geórgia e vários outros conflitos. O grupo então do G7 resolve suspender a Rússia dessas discussões, de modo que fosse uma forma de mostrar o descontentamento das ideias imperialistas russas nessas regiões pelos países desenvolvidos. Então, dessa maneira, o G8 ele volta a ser conhecido como G7 até que a Rússia volte a ter aí um pensamento mais democrático. Então, dessa maneira, o G8 ele é organizado
partindo justamente dessa lógica de discussão de países desenvolvidos. Como ele é meio excludente, ele acaba não incluindo países que estão aí num vigor industrial, num vigor econômico, cria-se então um novo fórum para a discussão, um fórum que ele vai incluir países emergentes nessas conversas. Dessa maneira, então, surge o que nós conhecemos como G20. O G20, então, é o grupo das 19 nações com maior economia do globo. Inclui aquelas nações desenvolvidas e também as conhecidas como países emergentes. Dessa maneira, então, promove um crescimento econômico do mundo como um todo e mais prosperidade entre as nações. Junto com essas 19 nações, temos também o bloco econômico da União Europeia. E nesse bloco, sim, a União Europeia tem poder de fala. Dessa maneira, eles discutem não só melhorias nas questões econômicas entre si, mas como desenvolver a economia de uma maneira mais social, algo que o professor geógrafo Milton Santos fala sobre o altermundialismo, o desenvolver técnicas globais, mas também se preocupar com as questões sociais. Dessa maneira, então, o G20 ele busca trazer nas suas pautas melhorias não só na questão econômica, mas também o combate à fome, à desnutrição, a melhoria das condições da chamada segurança alimentar e vários outros problemas que afligem o mundo inteiro para ser colocado em pauta justamente pelos países conhecidos como mais ricos do mundo. O G20, então, ele vem com essa lógica mais social, diferente do G8, que ele vai ter uma lógica mais capitalista, de enriquecimento e uma cúpula mais fechada. Agora, além do G8 e do G20, eu destaquei para vocês também um outro fórum chamado BRICS. BRICS ele é um acrônimo, que é, na verdade, as iniciais dos 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aqui representado em inglês South Africa. Assim, os BRICS então não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas de um mecanismo internacional na forma de agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente com estatuto e carta de princípios. Até porque os BRICS ele não surgiu por vontade necessária dos países, mas sim por uma pesquisa feita pelo economista estadunidense Jim O'Neill, quando, nos primeiros anos do século XXI, ele desenvolve um estudo do qual coloca esses 5 países como os países que seriam os motores de desenvolvimento econômico do século XXI. Então, dessa maneira, esse acrônimo BRICS acaba fazendo um trocadilho com a palavra brick, tijolo em inglês, onde o próprio economista Jim O'Neill ele acaba dizendo que seriam os tijolos que iriam construir a nova economia. Assim, ao perceber essa importância dessa pesquisa, desse estudo para a questão geoeconômica, esses países acabam criando encontros e reuniões para gerar uma melhor cooperação econômica e também criar alguns dispositivos em comum, como a questão também de um fundo de salvação, caso algum país esteja em crise, os outros países acabam ajudando em forma de financiamento. E também facilitar diversos investimentos nas áreas da agropecuária, do desenvolvimento urbano, da questão de produção industrial, entre esses 5 países. Dessa maneira, então, os BRICS eles acabaram sendo conhecidos como o Fórum dos Países Emergentes. O fórum informal, claro, mas que teve muita importância na primeira e segunda década do século XXI. Dessa maneira, então, eles conseguem gerar níveis de cooperação muito maiores do que já existia com o G8 e o G20. Assim, então, nós temos alguns grupos informais supranacionais que são extremamente importantes no cenário mundial atual. Bom, eu vou sair de cena. Vocês vão dar aquele print, vão tirar aquela foto para que vocês possam continuar mandando bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!